Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, mais uma entrevista fantástica, e hoje é fantástica mesmo, porque nós estamos recebendo, depois de algum tempo, uma pessoa muito especial. Ela é praticamente sócia fundadora do canal Realidade Fantástica, uma pessoa por quem nós temos muito carinho e que vem lançar aqui uma novidade, assim que vocês vão ficar com certeza muito animados, porque se trata de uma pessoa com grande conhecimento, muito preparada em todas essas ciências do autoconhecimento. Mas antes de apresentar a nossa convidada, aquele recadinho bem rápido. Chegou o portal Realidade Fantástica, uma área exclusiva de estudantes do nosso canal, onde são ministradas aulas sequenciais e didáticas sobre esoterismo e ocultismo, com conteúdo aprofundado e indicação de bibliografia. Ideal para quem deseja se aprofundar nesses grandes temas. Na primeira temporada você vai estudar conosco os fundamentos do esoterismo, ciências ocultas, hermetismo, alquimia, cabala, astrologia e outros grandes temas. Conheça o portal por meio do link na descrição deste vídeo e venha fazer parte desta jornada pelo conhecimento arcano. Então, recebendo uma vez mais, depois de quantos anos, né, Carol? A Caroline de Moraes, que nós conhecemos no Congresso Internacional de Felicidade, que inclusive ela é cofundadora desse congresso. Isso né? mesmo. Tivemos o prazer de conhecer, né, Carol? E a Caroline, olha, o currículo dela é extenso, para vocês sentirem o potencial dessa menina aqui, eu vou ler um pouquinho. Ela possui certificação internacional em Wellness Counseling e Life Skills, né? Coachings pela Rhodes Wellness College Canadá. E certificação internacional em Enneagrama pelo Awareness to Action. Esse é meu inglês macarrônico. Por 2 anos foi diretora da Associação Brasileira de Enneagrama e nesse período ajudou a fundar o Congresso Internacional de Felicidade. Então é uma pessoa super preparada, ela é psicoterapeuta também, ela está radicada no Canadá, mas também faz a ponte aérea aqui com o Brasil e vem lançar um projeto, mas também contar um pouco das novidades e de todo esse trabalho fantástico que ela faz de autoconhecimento. Tudo bem, Carol? Bem-vinda. Tudo bem, obrigada. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Acho que a primeira vez que a gente se viu foi em 2016. 2016, então, sim. Já tem 4 anos e tanta coisa mudou de lá para cá, né? O canal cresceu muito aqui. Fico muito feliz de ver todo o trabalho de vocês e de poder estar aqui de novo também, lançando esse projeto aqui em parceria com vocês. Com certeza, a honra é nossa, Carol. Vamos aproveitar, como o canal cresceu muito, está no mundo todo, vamos te representar. Quem que é a Caroline de Moraes e como é que é a tua história com o autoconhecimento? Como é que começa isso? Bom, eu de formação me formei como jornalista e eu trabalhei com comunicação muitos anos, né? Eu trabalhei no mundo corporativo por 14 anos. Mas em determinado momento da minha vida eu comecei uma busca interna de eu quero fazer alguma coisa diferente, alguma coisa que agregue mais a sociedade, as pessoas, e comecei nessa busca por propósito. Foi quando a empresa em que eu trabalhava contratou uma consultoria para desenvolver as lideranças da empresa numa metodologia chamada Enneagrama. Foi assim que eu conheci o Enneagrama. E o Enneagrama me impactou muito, né? Mudou completamente a forma como eu via eu mesma, como eu me reconhecia. Eu descobri novos talentos, né? E comecei a abrir alguns potenciais. Então, com isso, eu tive mais clareza que eu precisava fazer uma mudança na minha vida, que eu precisava fazer uma mudança na minha carreira. Então, eu comecei por esse trabalho de autoconhecimento com o Enneagrama, a perceber aonde que eu podia ir, o que eu gostaria de fazer, e muita coisa a partir daí foi se abrindo. E aí eu resolvi me especializar nessa sabedoria que é o Enneagrama, e a partir disso começar a ajudar as pessoas a fazerem o mesmo movimento que eu fiz, porque eu fiz essa transição. Foi mais ou menos na mesma época que você se ligou ao Congresso Internacional de Felicidade. Exatamente. Eu gostaria de frisar, né, você é cofundadora do Congresso, que é um evento internacionalmente famoso, respeitado, já está indo para a 5ª edição, né, esse ano feito aqui em Curitiba, que reúne milhares de pessoas com experiências fantásticas. Como é que foi esse projeto de gestar esse evento, né, com o querido Gustavo Arnes? Foi incrível mesmo, porque a gente fala que são as sincronicidades do universo, né? A empresa que eu trabalhava, ela era aqui em Santa Catarina, e eu recebi uma proposta, né, de sair daquela empresa e vir trabalhar com educação corporativa em Curitiba. E aí, quando eu cheguei aqui em Curitiba, essa parceria não deu muito certo, e eu lancei, a gente fala que a gente lança para o universo, né? E falei assim, universo, onde é que então eu coloco o meu talento? Para onde é que eu vou para ajudar as pessoas? Aí surgiu o Gustavo, e foi muito bacana, porque ele surgiu assim, tem uma ideia, e a ideia é essa,
E eu perguntei para ele assim, tá, mas quem é a tua equipe? E ele olhou para mim e falou assim, você então é minha equipe. Éramos 3 pessoas numa sala, 4 pessoas, e a gente acreditou nessa ideia e trabalhamos muito para lançar o Congresso de Felicidade em 2016, né? O primeiro. Foi um evento épico, né? Lá no Ópera de Arame, né? Vocês estavam começando, mas já lotou o auditório. E a gente lembra que entre os momentos altos do evento foi a tua palestra, né? Uma palestra corajosa, impactante. E eu lembro, nunca esqueço que você falou, olha, o meu primeiro trabalho está sendo aqui. Meu primeiro emprego, né? Com essa nova pegada, né? Sim. Profissional. Sim, não, foi um momento, assim, bem especial, porque eu tinha acabado de me demitir, eu tinha saído de uma parceria que não tinha dado muito certo, e aí então vem todas as pessoas se conectando comigo por conta do Enneagrama, vem essa palestra no Congresso de Felicidade, onde eu fui contar para as pessoas um pouco da minha trajetória, o que eu fazia, e logo depois do congresso, então, eu comecei oficialmente a trabalhar com autoconhecimento, né? E a trabalhar com o Enneagrama, a levar essa metodologia para as pessoas. E aí, por conta de todo esse movimento, enfim, aí eu fiz uma transição de país. Sim. Né? Fui para o Canadá, e no Canadá, então, eu me especializei como, o nome é Counseling, né? Então eu sou Wellness Counselor, mas o que significa, se a gente fosse traduzir, seria uma conselheira do bem-estar, mas trazendo assim para nossa realidade aqui, eu sou uma psicoterapeuta. Que show! Acho que antes de entrar nisso, vamos falar um pouquinho, né? Como faz tempo que você não vem, do Enneagrama em si, né? Vamos reapresentar o Enneagrama, que é uma ferramenta sensacional, fantástica, e a Carol, eu acho que é uma das pessoas mais habilitadas, acho que em termos de mundo, para trabalhar com isso, não só pela paixão, mas pelo profissionalismo com que ela imprime, né? Nessa ferramenta transformacional. O que é o Enneagrama? Como é que ele surgiu, como é que ele funciona e a tua história com ele, né? Perfeito, vamos lá. A tua história você já falou, mas vamos apresentar. O Enneagrama, vamos dizer que ele é um símbolo, né? A gente fala que é uma estrela de 9 pontas, né? Você vai ver ali que tem um triângulo, tem um hexágono e tem ali os 9 números. Esse símbolo, a gente diz que ele contém nele muita sabedoria, né? Então o Enneagrama é uma ciência antiga, ela vem lá da antiguidade, não se sabe ao certo exatamente quando o Enneagrama surgiu, mas assim como também a gente não sabe de onde vem a roda, de onde vem a escrita, a gente sabe que essa sabedoria vem. E vem passando por tradição oral, ao longo do tempo. Então o Enneagrama ele é muito consagrado pelo tempo por conta do seu poder de transformação. Ele é um mapa da consciência humana, ele é um mapa, ele mapeia a nossa psique, ele também ele mapeia assim, um caminho de desenvolvimento que nos leva até a essência, e ele tem um poder transformador muito grande. Quem trouxe o Enneagrama para o público, quem abriu essa sabedoria para a gente, foi um mestre espiritual, o Gurdjieff, né? Só que ele trabalhava o Enneagrama num contexto bem diferente, certo, né? Mas olhando para as leis universais. Mas o próprio Gurdjieff dizia que tudo é possível de ser compreendido por meio dessa ciência. E logo depois dele, então, vem um outro estudioso boliviano, o Ocaris Chasso, e é ele quem faz essa correlação da sabedoria do Enneagrama com um sistema de personalidade. Olha que interessante. E ali você consegue mapear alguns tipos de personalidade e através desse mapeamento você dá uma orientação bastante eficaz para a vida da pessoa, né? Isso, e é muito eficaz. É muito eficaz mesmo. Então, assim, eu tenho ouvido assim relatos fascinantes. É transformador pelo seguinte, são 9 perfis de personalidade que a gente chama, né? A gente fala que são 9 tipos diferentes e esses tipos estão divididos em tríades. Então nós temos os mentais, os instintivos e os emocionais. E aí, quando você descobre qual é o teu perfil, ou seja, qual é o traço principal que foi se desenvolvendo desde a infância, é como se o nosso ego tivesse muito potencial, mas por alguma razão a gente se fixou num ponto. É daí que vai nascendo essas personalidades. Então, isso vem lá da infância. E quando você descobre o teu perfil, você descobre junto com isso o seu sistema de crenças. Por que você faz o que você faz? Por que você se sente de determinada maneira? Né? Quais são os seus talentos? O que você ainda não desenvolveu, que você pode desenvolver? Então, ele tira você de uma limitação e ele abre um mundo de possibilidades para você. Só que isso é muito concreto. Por quê?
porque ele vai direto dá balizas no núcleo. realmente práticas e vivenciais para a pessoa transformar prático, mesmo, né? É muito prático. Ele vai direto no núcleo da motivação Ah. ou no núcleo da dor. A gente olha ali e fala, é por aqui que começa, né? Então mesmo eu estudei muito outras psicoterapias, incluí o Enneagrama dentro da minha metodologia, porque eu não encontrei ainda nada tão poderoso, Tão eficaz, vamos tão dizer eficaz assim. no sentido de vamos começar o trabalho pelo Enneagrama e claro que depois a gente vai estruturar isso de outra forma. Uhum. Mas o Enneagrama, ele muda a visão que você tem de você e por meio de um processo de auto-observação, que eu falo, ele não faz mágica. Claro. Ele dá um caminho, né? E somos nós que vamos seguindo nesse E caminho. como é que funciona? Porque a Carol, é bom dizer, ela atende pessoas no mundo todo, né? Inclusive por via remota, é perfeitamente possível, né? Não só o atendimento presencial. Através de sessões, imagino que é feita uma anamnese, você colhe os dados, você conversa. E aí, como é que funciona um pouquinho o processo terapêutico com o Enneagrama? Isso, Jamil. Eu, quando comecei a trabalhar, eu já comecei a trabalhar de forma remota, né? Então, assim, os meus clientes, eles já estavam em outros lugares do Brasil, porque o Enneagrama, ele não vai... você não encontra tantos profissionais assim... É verdade. Que são habilitados para trabalhar com isso. Então, foi uma forma que eu encontrei de levar o conhecimento para outras pessoas, era fazendo ele online. Então, quando eu formatei esse trabalho, eu já formatei para que ele pudesse acontecer dessa maneira, né? Então, eu trabalho com 10 sessões. Então, perfeito, a pessoa, ela vai... muitos dos meus clientes falam, eu quero me desenvolver, eu quero autoconhecimento, eu não estou feliz, não estou satisfeito na minha vida, mas eu não sei o que eu quero. Acho que é o que você mais ouve, né? Eu ouço muito, eu não sei o que eu quero, sei que alguma coisa não tá boa. Até quando a pessoa não sabe o que ela quer, a metodologia vai levar a uma clareza. Então a gente começa a partir daí, eu vou fazer uma entrevista, vou aprofundar, eu vou conhecer essa pessoa, vamos estudar juntas a personalidade dela, vou apresentar para ela os perfis. E aí, quando ela se identificar dentro do Enneagrama, é aí que o trabalho começa. E esse trabalho, ele é muito customizado, porque assim, o Enneagrama não vem para botar um rótulo. Então, mesmo que você e eu sejamos o mesmo perfil, você viveu coisas diferentes de mim. Sim, tem uma biografia, uma história diferente. Você tem o seu histórico, você tem o teu DNA, você tem a sua cultura. Então, lá no Canadá, eu atendo pessoas que vêm da Índia, do Irã, do Iraque, da Síria. Então, cada um com uma visão de mundo completamente diferente. As mais diferentes matrizes, né? E o Enneagrama é universal. Ele funciona para homem, mulher, independente da cultura. Ele traz... Porque nós somos uma única raça. É isso. Sensacional. Que ele mostra. E, Carol, a inserção do Enneagrama, que eu sei que tem isso também, e se não me engano você trabalha ou trabalhou com isso, no meio corporativo é possível também? Muito. Se uma grande empresa, olha, eu tô tendo... Que é o que a gente ouve também bastante hoje, né? Os RHs hoje estão vendo a questão da qualidade de vida, satisfação do funcionário, né? Como é que trabalha com isso? Como é que o Enneagrama... Perfeito. Eu conheci o Enneagrama no mundo corporativo, você né? falou, né? E aí ele vai inicialmente para levar autoconhecimento para as pessoas, né? E para elas desenvolverem competências de liderança mesmo. Competências assim, eu tenho medo de falar em público. Vamos entender esse medo, de onde é que vem, né? Eu sinto muita ansiedade quando meu chefe me pede alguma coisa. Ou então eu tenho muito conflito de comunicação, de relacionamento. Então, no ambiente corporativo, quando você descobre quem é você e você compreende também como é a tua equipe, essa comunicação flui de uma maneira muito mais eficaz. Não, isso já foi, pelo que a gente lê e acompanha o trabalho da Carol, isso é comprovado, é uma metodologia que realmente tem impacto quando aplicada, né? Sim, totalmente. Bem aplicada. O Enneagrama tem um trabalho acadêmico muito forte na Universidade de Stanford, feito pelo David Daniels e a Ellen Palmer. Então, eles são professores que estudaram muito o Enneagrama por essa perspectiva. Então, o Enneagrama, ele cabe para o mundo corporativo, ele cabe para a saúde, para autoconhecimento, ele tem um braço esotérico. Então é tão interessante ver uma ferramenta que funciona, que tem um pouco de esoterismo envolvido, mas que também funciona no mundo corporativo, porque depende muito do profissional que está levando isso e da linguagem que esse profissional está colocando naquela metodologia. Que é como você falou, né? É uma ferramenta que trabalha com leis universais, que servem e são aplicáveis a todos, né? A todos. Independente de tempo.
independente né? de tempo. Porque ele vem, o Enneagrama, como ela ressaltou, ele é milenar, né? Ele vem funcionando aí ao longo do tempo. Ele é milenar, ele é transformador, e quem não? Se a pessoa que se coloca um rótulo e fala, eu sou isso, e começa a se justificar, é a pessoa, não é a sabedoria, né? Porque a sabedoria, ela está consagrada, ela é consagrada pelo tempo, ela é fantástica, e eu aplico ela em mim, e eu sei o que ela fez na minha vida. Então eu falo isso assim com a propriedade de quem vive aquilo ali. Que é diferente de você ir na internet, se você pesquisar Enneagrama, não vai ter efeito. Você não vai viver o que é viver, você sabendo o que te move, sem dúvida, né? Sem Porque dúvida. A gente tem não uma é série coisa, de componentes. Às vezes a gente faz algo achando, eu estou fazendo isso aqui porque eu sou generoso. E a gente não consegue ver que a pessoa está fazendo aquilo porque ela está com medo de alguma coisa. Dúvida. Então essa ausência de autoconhecimento, o Enneagrama traz isso para a luz, ele traz isso, e a pessoa então ela começa a ganhar liberdade interior. Isso que você falou é tão importante. Agora eu pergunto não só para profissional em Enneagrama, mas para psicoterapeuta. Eu costumo definir, claro, de uma forma muito simples, né? A psicoterapia é uma ferramenta que te ajuda a descobrir por que você faz o que faz sem saber por que você faz e por que isso te bloqueia. Ele tem realmente essa propriedade de ativar, revelar conteúdos do inconsciente que estão travando a vida da pessoa. Tem, Jamil. A pessoa não tem ideia disso, mas sabe que não está funcionando, a coisa não tá indo para frente. Como você falou, a pessoa vem sem saber, perdida, e o Enneagrama ele revela. Ele revela porque ele vai trazer o sistema, ele parte do princípio que todos nós temos um medo universal. Que medo universal é esse? Interessante. É o medo da morte. Verdade. E isso a gente vivencia na infância. Então é a partir de um medo fundamental que você vivenciou de uma maneira, independente do que tenha acontecido na infância, não tem a ver com uma situação real de risco à vida, mas a criança, ela pode ter interpretado isso porque o bebê ele é totalmente dependente. Sem dúvida, né? Total. Por mais bem intencionados e cuidadosos que sejam os pais, ainda assim a gente vai vivenciar esse medo de não se dar conta, né? A nossa psique não está desenvolvida, o emocional não está desenvolvido. Então, a personalidade começa a se desenvolver a partir desse medo. E cada um, a gente fala que são 9 medos que se expressam de forma diferente. Então, cada um vai interpretar aquilo de uma maneira, e por conta disso também vai ser gerado um desejo. Fascinante isso, né? E por conta disso, características serão desenvolvidas. Então, só dar um exemplo prático para deixar mais claro. Então, imagine que uma criança do tipo 1, esse medo da morte, ela vivenciou, assim, o mundo, se eu não tiver certo, se eu não for uma pessoa correta, alguma coisa está errada comigo, e então eu posso morrer se eu tiver errado. Certo. Isso foi uma interpretação lá da criança. Como é que a personalidade se desenvolve? Eu posso me tornar perfeccionista, com atenção a detalhes, com dificuldade de receber crítica. Posso ter um crítico interno muito alto, mas também sou uma pessoa que vou buscar por melhoria contínua, porque toda a minha visão da realidade está baseado nessa visão de certo e errado. E isso vai pautando a vida da pessoa se ela não trabalha. A vida toda. Se ela não trabalhar, né? Pauta a vida toda. Então ela pode deixar de viver experiências, por exemplo, por medo de errar. Olha e se ela tem medo de errar, como é que ela acessa o propósito dela? Olha que ela se limita de alcançar coisas muito profundas. E isso é para cada um dos 9, assim. Sensacional. Carol, você pode pensar, eu sempre pergunto isso quando eu recebo psicoterapeutas, terapeutas, né? Um caso que você se lembra, sem estar nomes, claro, que o Enneagrama foi realmente assertivo e você acompanhou, né? Bom, você acompanha sempre, em todo caso, mas a transformação da pessoa, se você lembrar, se não for pessoa, é impossível também. Sim. Jamil, além da sua própria vida, claro. A gente sabe o que aconteceu. Tem muito caso. Deixa eu pegar um dos casos que eu citei. Eu lancei um curso online recentemente e lá eu cito 9 casos para as pessoas entenderem. Legal. Né? Então deixa eu pegar um. Bom, nomes fictícios, tá? Claro. Vou contextualizar mais ou menos assim. Uma pessoa me procurou e ela disse o seguinte para mim: eu trabalho há 30 anos num lugar que eu não gosto de trabalhar. E eu não consigo sair de lá. Não consegue se desligar, né? Eu não consigo me desligar, eu tenho muito medo, e eu não sei por que isso acontece.
né? E agora eu tô assim, chegando numa fase que eu já tenho condição financeira, eu gostaria de vivenciar outras coisas, mas não tenho coragem e continuo fazendo aquilo que eu não gosto de fazer. 30 anos, Jamil, é muito tempo. É uma vida quase, né? Isso. Então tem que ter muito cuidado como vai trabalhar com essa pessoa, porque ela vai olhar para trás e ela vai sentir a dor do autoabandono. E aí eu vou começar... Então, quando ela me falou isso, ela já está me contando algumas coisas da personalidade dela. Então, descobri o perfil do Enneagrama. Quando descobrimos o perfil do Enneagrama, ela notou que o fato dela estar 30 anos num lugar que ela não gosta é um medo de se posicionar, de colocar a voz dela em dizer isso que eu quero e ter garra diante da vida para fazer o que ela quer. Porque o sistema psicológico dela bloqueava dela ir então para o mundo, testar, ela ir para o mundo, errar, ela ir para o mundo e alguma coisa dar errado. Quando ela notou que não era questão financeira, quando ela notou que não era cultura, quando ela começou a perceber que era esse medo de ter garra diante da vida, de entrar em conflito, em confronto com uma série de coisas, aí ela falou, meu Deus, como eu perdi tanto tempo. Uma coragem surge na pessoa. Subiu para a consciência, né? Porque sai lá. A causa, né? O porquê. É claro que tem muito mais questões envolvidas, eu estou tentando resumir. Certo. Subiu para a consciência. Quando sobe para a consciência, essa pessoa, então, a gente começa a traçar muito calmamente um passo a passo para ela fazer uma transição. Ela não vai descobrir tudo isso, amanhã me demito. Não. Claro, não é assim tão rápido. Não é assim. Então vamos fazer um planejamento. Só que como ela já era uma profissional consolidada, que ela já tinha 30 anos de estrada, ela já tinha um planejamento financeiro para fazer uma transformação. O que essa mulher fez com a vida dela foi fantástico. Olha que coisa. Sim, porque ela conseguiu se desligar, ela conseguiu, e ela passou 2 anos fazendo um sabático, viajando o mundo. Que show! Ela vendeu um apartamento, assim, ela transformação mesmo, né? Bastante coisa. Então, uma se libertou dentro daquilo que ela queria. Porque o que ela trouxe foi esse ponto. Ela poderia trazer outros pontos, né? Ela poderia, como as pessoas trazem, poderia dizer assim, eu sinto muita culpa, eu tô com um relacionamento difícil com os meus filhos, eu tô com um relacionamento difícil com o meu chefe. Então, uma série de questões que a pessoa traz, é naquilo que ela traz que a gente trabalha. Então podemos dizer também que nessa toada, né, nessa pegada, como todos nós temos, é quase impossível você ter uma biografia de 15, 20 anos sem ter alguns traumas impressos, né? Isso. E muitos deles na primeira infância, adolescência. Ele realmente vai desbloqueando, ele vai trazendo, ele vai ajudando a pessoa a desabrochar. Vai. E aí você trouxe um ponto importante. Quando eu comecei o meu trabalho com o Enneagrama, eu fazia essas 10 sessões apenas, né? E nesse trabalho de identificar a personalidade, vamos criar um plano de desenvolvimento para você e qual o resultado esperado. Então eu guiava a pessoa ali. Quando eu me formei como psicoterapeuta lá no Canadá, como counselor, então eu fui habilitada a entrar nas questões mais traumáticas da infância. Então esse processo, ele não é de 10 sessões, ele é muito mais longo. Sem dúvida. Então eu tenho clientes comigo já há bastante tempo, porque aí a gente vai olhar para violência na infância, a gente vai olhar para uma série de coisas que são bem mais profundas e que levam mais tempo. Para desenraizar, trazer para a consciência, transformar, né? Mas que existe uma cura para tudo isso também, né? Olha, a gente tem acompanhado o trabalho da Carol e de fato é transformador. Essa moça tem ajudado pessoas no mundo todo. Quem sabe você seja um deles, né? Nós realmente recomendamos, chancelamos aqui o Realidade Fantástica, o trabalho dela, porque liberta vidas, transforma. A gente sabe que o que as pessoas mais reclamam é o que o Viktor Frankl, né, da logoterapia, falava. Um cara que vale a pena conhecer, a falta de sentido muitas vezes na vida. As pessoas às vezes perdem um propósito, para usar um termo que o nosso querido Preibaba fala, né? O propósito, né? E a pessoa perde sentido e está perdida e não sabe para onde vai, só sabe que as coisas não estão indo bem. E você traz uma ferramenta muito assertiva, né? Isso, Jamil, essa falta de sentido da vida, ela vem por não sabermos responder essas questões. Quem sou eu? De onde que eu venho? O que eu estou fazendo aqui? O que eu quero? Então, quando você entra num trabalho verdadeiro, porque um dos princípios do autoconhecimento é que para você se conhecer, você tem que saber como. Por isso que algumas coisas funcionam e outras não funcionam. E aí o Enneagrama, ele dá um como muito claro de como é que isso vai acontecer. Só que tem as questões, como você falou,
da infância, questões mais profundas que também precisam ser olhadas para que elas possam ser integradas. Então tem um trabalho emocional muito forte envolvido nisso. Carol, vamos falar um pouquinho então do Canadá, da tua nova formação, Sim. né? Porque você falou que ali você fez um aprofundamento, né? Agora você é counselor, né? É assim que se pronuncia? Counselor. Counselor. Vou fazer aula de inglês com a Carol, né? Lá na Índia eu não sei como é que eu me virei, mas eu entendi os indianos me entendiam, né? Enfim. Mas como é que você dá essa toda a sua formação, o que ela é? O que ela te habilitou a fazer? Como é que ela te instrumentalizou ainda mais para ajudar os outros? O counseling é uma profissão, ela é irmã da psicologia, né? É uma carreira irmã. Isso que ela ainda não tem muito aqui no Brasil, mas ela é muito comum nos países da Europa, Estados Unidos, Canadá e tudo mais. Então, eu estudei 1 ano, foi uma formação de 1 ano. Essa formação ela continua até nível de mestrado, eu estou num nível de graduação. E nesse 1 ano, um trabalho integral de manhã e de tarde, você aprende técnicas de counseling, psicoterapias que eu preciso aplicar em mim, nas minhas próprias questões de infância. Então tudo que eu aprendo, eu tenho que testar em mim e testar também ali naquele momento nos meus colegas. Então é uma formação muito vivencial. Então eu trabalho, por exemplo, com terapia cognitiva comportamental, terapia dialética comportamental, terapia narrativa. Então tem uma série você tem um leque de instrumentos para você tratar. Aí depende do contexto da pessoa, você vai aplicar uma terapia ou outra terapia. E há uma conciliação durante o teu trabalho como counselor com o Enneagrama? Você pode aplicar a técnica? Isso. Né? Porque às vezes eu ouço aqui, pelo menos aqui no Brasil ocorre, né? A pessoa está trabalhando, mas o Conselho Regional de Psicologia não deixa que eu aplique outra técnica que não é reconhecida. E imagino que isso não exista no counselor. Você pode inserir o Enneagrama e ter mais recursos para ajudar, né? Pode. A minha metodologia, então, lá, toda a formação que eu fiz, a gente tem que seguir os padrões, né? Para você se formar e para você se registrar, você tem que dominar aquilo daquela maneira. Depois que você está formado, aí cabe ao profissional ver como que ele vai atuar. E você pode, digamos assim, customizar o seu atendimento. Eu trabalho lá no Canadá, eu sou terapeuta voluntária numa organização não governamental, atendendo mulheres em situações de vida muito difíceis. Olha, que bonito, né? Isso. Que passaram por traumas muito difíceis. E eu tô falando de depressão, ansiedade, suicídio, assim. Eu ia te perguntar quais patologias podem ser. Você pode... Praticamente é todo o leque. É todo o leque, mas tem uma... Então vamos lá, eu trabalho com bem-estar. Se uma pessoa ela tá deprimida, eu não sou a pessoa que trata a depressão. Entendi. Eu trato o bem-estar desta pessoa com depressão. Tem uma diferença ali, né? Porque aí eu sou hoje uma counselor do bem-estar, também tem o counselor clínico, que é quem vai trabalhar mais voltado a tratar essas doenças mais profundamente. Então, por exemplo, nessa ONG, pessoas que têm... Eu sou habilitada a trabalhar abuso sexual, pessoas com vícios, com tendência a suicídio, mas eu sou habilitada a trabalhar isso até um determinado ponto. Se essa pessoa ela precisar tratar alguma questão específica, ela vai ser direcionada a um psiquiatra, né? Ou a um psicólogo de um outro nível. Você mesmo encaminha, né? Se precisa, né? Trabalhar colaborativamente. A gente trabalha colaborativamente, isso. Então eu atendo casos assim muito difíceis mesmo, de pessoas que vêm, por exemplo, de países em guerra, né? Olha só que experiência, né? Que você está tendo, que coisa fascinante. E o Canadá, ele dá essa possibilidade, né? Porque as pessoas vêm de todos os cantos do mundo. Sim. Então eu tenho muito, por exemplo, clientes iranianos. Né? Que aí acontece alguma coisa lá, eles entram na minha sala já aos prantos, chorando, porque a gente está conectado, né? A família deles estão em outros países, né? E aí vem indianos, e vem muito indiana, com a comunidade grande, muçulmano, e também tem os europeus. Então fica um trabalho muito multicultural, né? Por conta do ambiente em que eu estou inserida lá. Então, show, Carol. Antes da gente encerrar, a gente tem uma novidade, mas uma grande novidade para contar para todos os nossos amigos que estão aí no mundo todo, né? Quero que você conte por sua própria voz. Vou contar então. Então, assim, com muita alegria, com muita honra, que hoje a gente anuncia que eu faço aqui oficialmente parte da equipe do Realidade Fantástica.
eles abriram um espaço aqui para mim, então eu vou ter uma coluna, né? Vou falar, essa coluna vai se chamar A Luz do Eneagrama. Eu vou falar sobre evolução da consciência humana, muito sobre essa perspectiva de saúde mental, saúde emocional, autoconhecimento, né? Também falar um pouco das dimensões físicas, espirituais. Então hoje eu tô aqui me unindo a esse canal maravilhoso, a esse grupo maravilhoso, né? E nós não chamaríamos uma pessoa que não fosse maravilhosa, né? Que não fosse tão competente. Vocês viram um pouquinho das habilidades dessa moça, né? Aí já profissional de âmbito mundial. Então, para nós é uma honra muito grande, viu, Carol? Realmente é um presente para nós te receber aqui no canal. Imagina. E essa coluna tem tudo para ser um sucesso. Qual que é a periodicidade dela? Vamos fazer a cada 15 dias, né? Então, uma semana sim, outra uma semana não. Então, eu vou mandar aqui, vou gravar lá no Canadá, vou mandar aqui o vídeo para vocês. E o que eu espero, né, para o público que está ouvindo a gente é poder contribuir com as minhas experiências, é trazer reflexões para vocês, é compartilhar um pouco do conhecimento que eu tenho com um número maior de pessoas, né? Porque as pessoas, desde aquela entrevista que eu dei em 2016, constantemente eu recebo clientes falando, olha, eu vi você lá na Realidade Fantástica, eu quero fazer isso, então a gente nunca se desconectou. Sem dúvida. Né? E agora vamos ampliar. É uma conexão, acho que até espiritual, né? É verdade, eu também acho, Jamil, eu também acho. Carol, eu lembro, se você quiser falar disso, que você também capitaneava, que a Carolina de Moraes é uma das mulheres mais fortes que eu conheço e que tem um trabalho também voluntário muito forte, altruístico, de ajudar mesmo as pessoas. Você viu o nível de questões com que ela lida, né? Você tinha um projeto chamado Eu Sou Ela. Isso mesmo. Eu não posso deixar terminar sem você lembrar o que foi esse projeto. Eu só lembro que era muito bonito, muito tocante. Sim, esse projeto, ele me levou aonde eu tô hoje, na verdade. Porque ele era um projeto que ele nasceu para eu ajudar mulheres, levando o Eneagrama em comunidades carentes que não têm acesso a esse tipo de metodologia. Veja quanto acesso eu tenho. A possibilidade de estudar o Eneagrama, a possibilidade de receber o conhecimento no Brasil, em outro país. No entanto, tem muitas pessoas que não conseguem ter acesso. Então, Eu Sou Ela, ele nasceu para levar o Eneagrama para algumas comunidades no Brasil, mas quando eu me mudei para o Canadá, o que aconteceu? Eu acabei entrando lá em organizações não governamentais, trabalhando com mulheres. Então o Eu Sou Ela continua ativo. O Eu Sou Ela, ele continua, só que a gente fala que lá no Canadá ele chama o I Am Her. I Am Her. Né? Que esse nome tem a ver com compaixão, né? Você se colocar no lugar de uma pessoa, e tem muito a ver com o trabalho do terapeuta, né? Que é de empatia, compaixão. Você olhar para a dor daquela pessoa sem julgamento. Então, o que eu faço hoje lá no Canadá é esse projeto, né? Que show, que show. Mas é dentro já de uma instituição onde eu levo o Eneagrama também para as pessoas que não têm condições de pagar pela minha consulta, né? Maravilhoso, maravilhoso. E claro que apesar desse trabalho específico para o público feminino, né, você trabalha pessoas de todos, né, todos os matizes, vamos chamar assim, sexuais e idade. Eu esqueci de te perguntar, por exemplo, crianças, você pode aplicar a metodologia do Eneagrama se a pessoa está com um filho que está precisando de uma orientação? É possível? Eu não trabalho com crianças, não foi essa onde eu me especializei, então, mas eu trabalho com adolescentes, então assim, a cliente mais nova que eu tenho tem 16 anos. A partir da adolescência, isso, legal. E uma série de pessoas que estão se aposentando também atendo, assim. Perfeito. Carol, qual que é o caminho aí privilegiado para as pessoas te contactarem? Eu estou colocando os teus dados, né? Então a pessoa entra em contato com você, ou por e-mail, você tem o seu site, está saindo tudo aí, e daí já pode marcar uma consulta, uma sessão. Isso, tranquilamente. No meu site vocês vão encontrar as informações sobre o meu trabalho, né, no carolinedemorais.com.br, e o meu e-mail é contato@carolinedemorais.com.br. E aí é só me mandar uma mensagem, a gente começa a falar, a gente pode marcar uns 20 minutos, né, só para eu entender qual que é o contexto da pessoa, entender o que ela precisa, explico o que eu faço e aí a gente vê se esse trabalho combina, né? Com certeza, e olha, funciona. A Luz do Eneagrama, então se preparem que vai estrear aqui, né, com muita alegria, com muita eficácia, com muita inspiração, a nossa Carolina de Moraes. Carol, obrigado. Vamos brindar, Vamos brindar, então, coluna. Aí, obrigada. Seja bem-vinda, viu? Obrigada, Jamil. Seja bem-vinda. E você vai ganhar uma xícara customizada aqui do canal. Vou levar para o Canadá comigo. Vai levar para o Canadá, com certeza. Tá bom.
E acompanhem. Carol, muito obrigado novamente. Você demorou para vir, mas como você falou, a gente nunca se desconectou, né? Não, porque a história é muito bonita e você é da família. E parabéns pelos 100 mil seguidores. Obrigado, né, você ajudou a construir isso. Porque no começo, quando a gente tinha acho que 100 inscritos ou um pouquinho mais, você veio aqui, você e o Gustavo acreditaram no trabalho. E agora você cresce com a gente. Obrigada, querido. Obrigado, valeu. E a vocês todos, né, que nos acompanharam, vocês das mais diferentes matrizes culturais, dos territórios os mais distantes e também pertos, né, pessoas no mundo todo, nosso muito obrigado, nosso abraço. Continue apoiando o canal, não se esqueça, olha, é muito importante se você ainda não for inscrito, acionar o sininho de notificação. Olha, esse sininho é interessante porque ele permite que você sempre saiba das novidades do canal, você sempre estará sendo alertado quando a gente lançar um vídeo novo, né? Deixa o teu like, deixa o teu comentário, o que você achou da entrevista, o que você acha do nosso trabalho. A gente recebe com muito carinho todos os depoimentos. Lembrando sempre que, claro, o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.